Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Sintonia Espírita. Aqui nós tratamos de diversos assuntos sob a ótica do Espiritismo. Pois bem, será verdade que crianças, ainda bebês, ou com idade entre 2, 3, 4, 5, 6 até 7 anos, enxergam espíritos com maior facilidade que os adultos, ou pelo menos que a maioria dos adultos? Pois este será o nosso tema neste vídeo, a mediunidade infantil, principalmente esse período que abarca do 0 aos 7 anos. Pois bem, realmente é um fato, é verdade, que crianças nessa idade dos zeros, ainda com menos de 1 ano de idade e até 7 anos, percebem o plano espiritual ao redor delas com uma certa facilidade, ou uma maior facilidade que os adultos, né, que adolescentes e adultos. Excetuando aqui aqueles casos onde a pessoa, o adolescente ou adulto, seja portadora de uma sensibilidade mediúnica um tanto mais aflorada, né? Mas, de fato, as crianças ainda pequenas, elas percebem muito da realidade espiritual em torno delas. Mas por que isso acontece, né? Bom, primeiro é preciso entender que o processo de reencarnação, ele não se encerra no momento em que a criança nasce. Então aqui estou falando, talvez para muitos iniciados na doutrina espírita, né, estudantes da doutrina espírita, mas também existem pessoas que estão chegando, tendo o primeiro contato com a doutrina espírita e ainda não entendem bem o processo reencarnatório, né? Um dos princípios da doutrina espírita é que todos nós passamos por diversos ciclos de morte e renascimento, né? Ou, usando o termo mais adequado, a reencarnação, a reentrada em um corpo físico. Isto faz parte do nosso processo evolutivo. Nenhum de nós está vivendo uma vida enquanto encarnados pela primeira vez, né? Todos nós já tivemos muitas passagens, né? Muitas reencarnações, né? Muitas encarnações, seja aqui no planeta Terra, seja em outros mundos semelhantes a este, em vários aspectos. Pois bem, o processo reencarnatório, ele tem início, né, antes mesmo da concepção. A reencarnação, ela é preparada, né, de uma forma muito cuidadosa por entidades espirituais muito superiores, e participa desse processo, né, desse planejamento, o espírito reencarnante. Na maioria dos casos, há casos em que o espírito reencarnante, ele não participa conscientemente desse processo, né? Porque a sua evolução ainda é um tanto acanhada. Então todo o processo fica a cargo dessas entidades, né? Desses engenheiros astrais que preparam a reencarnação. Um dos pontos mais importantes nesse processo, né, é a conexão do espírito, né, ao óvulo recém-fecundado, né? Ali, então, inicia-se uma fase, né, importantíssima, né? Digamos assim, uma primeira etapa, né, da reencarnação. Esse processo, ele vai durar toda a gestação. E aí, então, vem o nascimento, né? Nascimento do bebê, daquele espírito, daquele bebê que é um corpo novo, mas que carrega já uma alma mais antiga, né? Uma alma que já tem ali uma bagagem, né? Já traz ali características, né, potenciais que ela já desenvolveu em outras oportunidades, né? Tanto em outras encarnações como no plano astral. Mas a reencarnação, ela não termina ali, né? Ali é uma fase que se encerra. Esse processo, ele vai dura em média 7 anos, né? É um período no qual ainda as moléculas perispirituais, né, do corpo astral do espírito vão se agregando pouco a pouco ao novo corpo físico em desenvolvimento.
Nesse período também há um processo de desenvolvimento dos chakras, dos centros de força do espírito reencarnado. Como nesse período, né, que começa ali no nascimento e vai até ali pelos 7 anos, o espírito reencarnante, ele não está totalmente ainda acoplado, por assim dizer, ao seu corpo físico. Ele vive as suas faculdades de percepção, a sua mente, ela vive meio que em 2 mundos, né? Ela interage com este novo plano ao qual o espírito está inserido, o plano físico, mas ao mesmo tempo essa mente tem as percepções do plano astral, do plano espiritual, né, em torno dele. Então, esta mente oscila entre o plano físico e o plano astral. Além disso, o espírito ainda traz muito vivas dentro dele, as memórias, né, das experiências que ele teve no plano em que ele estava anteriormente, no plano espiritual. Então é normal que nesse período a criança ela tenha percepções mediúnicas, ela perceba espíritos, né, perceba formas, né, seres do plano astral. Muitas vezes, e essa percepção às vezes é tão intensa que ela não separa aquilo que é físico, que é desse plano, daquilo que não é. Para ela, muitas vezes, tudo é a mesma coisa. É claro que à medida que a idade dela vai avançando, dependendo do ambiente familiar onde ela está inserido e do quanto que ela vai aprendendo sobre essas questões espirituais, ela vai entendendo que há alguma coisa diferente que ela percebe, né? Seja de vez em quando, seja com alguma frequência, né? Então, quanto mais bebê ela for, maior é essa percepção. E quanto mais ela se distancia, né, da sua data, do seu nascimento, né, daquele período onde que ela renasceu, né, esse campo da sua percepção ele vai meio que se fechando. Pois bem, nesse período ela vai receber visitas de entes queridos, de espíritos amigos, espíritos protetores, espíritos orientadores. Ela vai estar muito receptiva a isso. Então ela vai poder receber, né, através da intuição, através da telepatia, né, do pensamento, de imagens projetadas na mente dela, né, muitas orientações de entidades benéficas. No entanto, pode acontecer também de ela captar vibrações não tão boas assim, né? Captar a presença, influências de entidades espirituais, né? De espíritos ainda de baixa evolução. Também é comum acontecer, nesse caso, a obsessão, né? Um processo obsessivo, que muitas vezes vem a atingir a criança. E muitas vezes a criança, aquele bebê, né, aquela criança em tenra idade, ela nem é o alvo principal do obsessor, né? Às vezes são os pais que são o alvo, mas ele se utiliza justamente dessas percepções mais aguçadas da criança nessa idade para levar a ela medo, situações de constrangimento, mal-estar, certas perturbações que acabam desequilibrando, tirando a paz, né, do pai, da mãe, dos familiares, certo? Essas situações de obsessão infantil, elas valem a pena serem analisadas em um vídeo futuro, né? Porque são situações bastante complexas e acontecem com mais frequência do que as pessoas costumam imaginar. Mas basicamente é isso, é um processo absolutamente natural. É muito importante que o pai, que a mãe, que os familiares, né, que as pessoas que têm um apreço por aquele bebê, por aquela criança ali, que orem muito por ela, né?
A prece tem um poder fantástico e vai atrair sempre para próximo, para o lado dessa criança, entidades do bem, entidades de muita luz, né, que vão proteger esta criança de possíveis influências negativas. Mas é um processo muito natural, né, e que vai acabar, digamos assim, se enfraquecendo, né, à medida que a idade da criança vai avançando, certo? Então, quando o seu filho disser que tem um amigo imaginário, de fato, às vezes o amigo é totalmente imaginário, né? Nada mais é do que uma criação dele, é uma forma que ele encontra para ter uma companhia e para brincar. Mas às vezes esse amigo não é tão imaginário assim. Este amigo é um outro espírito que está ali, né, perto dele, um espírito que às vezes quer muito bem ele, né, às vezes até um espírito que se apresenta de uma forma infantil, né, que está ali fazendo companhia a ele e protegendo a ele. Espero que esse vídeo tenha esclarecido esta questão. Deixem aqui embaixo nos comentários, né, suas perguntas, seus questionamentos, se assim vocês tiverem. Se gostarem desse vídeo, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.